Então, o acordo agora foi fechado entre 9 países, todos vão escrever de forma iguais. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz, de Francisco Beltrão, e nós vamos falar hoje sobre o novo acordo ortográfico, quais são os seus objetivos, quais são os países pertencentes e a valorização do nosso idioma. Então a gente já começa aí com esse parágrafo, que ele resume aí o objetivo da nossa aula. O objetivo do acordo ortográfico é unificar a ortografia oficial e reduzir o peso cultural e político gerado pelas duas formas de escrita oficial do mesmo idioma. A ideia é aumentar o prestígio internacional e a difusão do português. Então, nesse parágrafo, resume toda o nosso conteúdo que nós vamos falar hoje. Portugal e Brasil, cada um havia aí um idioma oficial. São os dois países mais importantes da língua portuguesa. Portugal é o dono do idioma e nós, brasileiros, temos 80% dos falantes da língua portuguesa que moram aqui no nosso país ou estão espalhados pelo mundo inteiro. Tá, beleza. Então a gente trouxe aí agora as bandeiras dos países lusófonos. Professor, o que é lusófono? São os países que falam a língua portuguesa. Então nós temos aí Angola, Guiné-Bissau, Brasil, Moçambique, Timor-Leste, Portugal, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e Cabo Verde. E é constituída por 9 Estados-membros. O que é CPLP? É a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então vamos aqui agora. Vamos ver aí qual é a diferença desses idiomas, quais são as principais modificações que aconteceram na nossa grafia para que houvesse a unificação. Não foi assim uma questão muito fácil, até por causa da pronúncia de uma região para outra, né? O português de Portugal tem a sua cultura e o seu povo. Nós também aqui brasileiros temos a influência de vários outros povos e aí, logicamente, na pronúncia isso vai gerar aí diferenças, não só em nosso país, mas nesses 9 países aí lusófonos. Aí nós temos a Galiza, que observa também e fez parte aí no dia desse acordo em 1990, eles estavam ali como observadores também. Por que a Galiza estava lá se ela não fala português? Já vamos ver já. Tá? Então vamos lá. As diferenças na grafia da língua utilizada por Brasil e Portugal começaram em 1911. Aí começou a reforma do português em Portugal. Vamos organizar o nosso idioma, a nossa escrita. E quando eles fazem essa reforma na sua grafia, eles começam a se distanciar mais do Brasil. Logicamente, também se distanciaram de outros países na grafia também. O que poderia gerar aí nesse distanciamento? Vários outros idiomas, ou seja, desvalorização do nosso idioma mundialmente. Nós não teríamos esse prestígio que temos hoje se não fosse a unificação da nossa escrita. E qual é o prestígio que nós temos hoje? Somos o 6º país de língua mais falada no mundo. Mas, continuando aqui, as primeiras tentativas para minimizar a questão ocorreram em 1931. Nesse momento, representantes da Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências de Lisboa passaram a discutir a unificação dos sistemas ortográficos. Isso só ocorreu em 1943, mas sem sucesso. Por que não estava tendo sucesso? Porque a gente estava puxando a sardinha para o nosso lado, eles puxavam a sardinha para o lado deles, em questões de acentuação, em questões de pronúncia. A gente via o que era mais confortável para a gente, eles viam o que era mais confortável para eles, e não estávamos chegando no acordo. Vamos continuar aqui. Uma nova tentativa reuniu novamente os representantes, dessa vez em 1975, quando Portugal não aceitou a imposição de novas regras ortográficas. Vamos tentar mais uma vez. Somente em 1986, estudiosos dos dois países voltaram a tocar na reforma ortográfica, tendo pela primeira vez representantes de outros países da comunidade de língua portuguesa. Então está ficando bom agora, né, pessoal? Estamos começando a nos organizar, já
começa a aparecer outros países aí que falam língua portuguesa também, e isso agora está me cheirando bem, eu acho que vai dar certo agora. A crítica principal estava na supressão dos acentos diferenciais nas palavras proparoxítonas e paroxítonas, ação rejeitada pela comunidade portuguesa. O que a causava aí nas nossas palavras? Era a diferença na pronúncia, ou seja, no som, né? A gente falava de um jeito, a gente falava de outro jeito. Ou seja, você pronuncia uma palavra com um som aberto, o outro pronuncia a palavra com um som fechado, logicamente vai dar diferença na hora da leitura. Vamos ter que acertar isso aí também. Já os brasileiros discordaram da restauração de consoantes mudas abolidas a tempo. O que são consoantes mudas? São o M, o P, o C e outras que nós já vamos falar. Essas consoantes, um país pronuncia e o outro não. Então, algumas palavras, para nós, perderam essas consoantes. E Portugal ainda mantinha essas consoantes e pronunciava o som delas, né? Então vamos ver aqui daqui a pouco quais são essas consoantes. O atual acordo ortográfico da língua portuguesa foi aprovado em definitivo no dia 12 de outubro de 1990 e assinado em 16 de dezembro deste mesmo ano. Então o acordo agora foi fechado entre 9 países, todos vão escrever de forma iguais. Para quê, professor? Para valorizar o nosso idioma. O documento foi firmado pela Academia de Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Também houve adesão da delegação de observadores da Galiza. Isso porque a Galiza, região localizada no norte da Espanha, a língua falada, o galego, é a língua mãe do português. Então nós temos aí o galego, a presença da Galiza, que é um estado que fica dentro da Espanha, um estado dependente, faz divisa com Portugal. Ali, então, eles têm o idioma mãe do português. Mas, por questões políticas, a Galiza, então, não faz parte aí da nossa comunidade. Mas está ali próximo, observando as modificações. Se você for para a Galiza, você vai conseguir se comunicar com grande facilidade, porque, na verdade, é o mesmo idioma. Só que fica horrível, né? Ficaria chato para eles politicamente, a Galiza, que tem o idioma mãe do português, passar para a comunidade lusófona, né? Assim, politicamente falando. Tá, vamos continuar aqui. Qual foi o prazo dessa implantação? Ou seja, houve um prazo para que essas mudanças ocorressem, né? Não é assim, do dia para o outro, nós vamos mudar a nossa escrita, você aprendeu a vida inteira a escrever de um jeito, e no outro dia você vai passar a escrever de outro jeito. Não, isso foi sendo implantado, né, lentamente. Né? Tem até um período de adaptação aí, por exemplo, passou o Fernando Henrique, né? Ele poderia ter vigorado essa lei da implantação, ou seja, da oficialização. Depois passa aí o Lula também, e na época da Dilma, que o prazo já estava terminando, então eles começaram a fazer aí a mudança, né, vamos assim dizer, da ortografia. Ele começa a ser implantação, ela começa nos livros didáticos brasileiros, começou em 2009, né? E em concursos, provas escolares, publicações oficiais do governo se adaptaram às regras. Então, em 1990 foi feito o acordo, em 2009 começa aí as modificações para valer nos livros didáticos.